Bom dia, meus irmãos, que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. Nós estamos indo para o nosso 6º dia de devocional e hoje eu gostaria de meditar junto com vocês lá no capítulo 14, o verso 17 a 24. Esse vai ser o nosso texto básico, nós vamos ouvi-los agora e depois nós vamos então à interpretação do texto e à devocional. Que Deus abençoe você. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens. Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Bom, acabamos de ouvir o texto e percebemos de forma clara que o texto traz um momento específico na vida de Abraão, quando ele volta da batalha, da recuperação do seu sobrinho Ló, e por ter vencido a batalha juntamente com a sua família, ele resolve então procurar agradecer a Deus por isso. E diz que aparece diante de Abraão, então, ou se apresenta diante de Abraão, Melquisedeque, chamado rei de Salém, e diz que esse Melquisedeque era um homem que era sacerdote do Deus Altíssimo, e na Bíblia diz que ele não tem princípios de dias e nem fins, não tem mãe e nem pai. Está escrito lá em Hebreus, e nós entendemos dentro da teologia reformada que isso é uma tipificação de Cristo, é o que chamamos de teofania. É a aparição de Cristo no Antigo Testamento se apresentando diante dos homens. Fato interessante que essa é a primeira vez que se trata do termo dízimo. Antes da lei, Abraão entregando o dízimo como oferta diante do Senhor e dizendo ser grato a Deus por aquilo que ele havia providenciado sobre a vida dele. O fato interessante nesse texto é que a forma com que Abraão faz isso nos mostra, e a nossa devocional vai nos dar esse entendimento, dois fatos importantes. O título da nossa devocional é Seja Liberal e Íntegro. Ou seja, a liberalidade e a integridade devem fazer parte da família cristã. Eu quero discordar com o autor nas observações. Ele diz que não há como nós afirmarmos que seria uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, mas eu discordo porque nossa teologia nos mostra de forma clara, e a própria Bíblia, através do texto de Hebreus, que, na verdade, sim, Melquisedeque é uma tipificação de Cristo no Antigo Testamento. E quando Abraão se apresenta diante dele como sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão está tentando, na verdade, dizer o quanto ele agradece a Deus pelo fato da vitória dele na batalha que ele empreendeu para recuperar o seu sobrinho. E nesse sentido, então, nós vemos pela primeira vez alguém se manifestando ou se entregando diante do Senhor e trazendo o seu dízimo. A palavra dízimo quer dizer 10ª parte daquilo que nós ganhamos. E dentro dessa aplicação, eu quero entender aqui, e o nosso devocionário nos traz esse sentido, é que nós precisamos ser liberais. A entrega dos dízimos é um sinal de liberalidade, é desapego aos bens materiais, de entendimento de que tudo que nós temos vem de Deus. Deus nos deu 100% e, na verdade, pede a nós que devolvamos a Ele 10% daquilo que ganhamos. Isso é uma forma liberal de entender que nós não dependemos dos bens materiais para sobreviver. Há muitas famílias que vivem endividadas, em toda uma estrutura financeira comprometida, porque não sabe lidar com aquilo que ganha do Senhor. E às vezes não saber lidar com isso acaba, na verdade, criando algumas situações erradas. E um dos pontos é deixar de ser dizimista.
Quando nós deixamos de ser dizimista, nós deixamos de entender que somos agradecidos a Deus por aquilo que temos e somos. E nós não podemos ser assim. A liberalidade tem que fazer parte do coração das famílias. Você tem que ser dizimista. Deus honra aqueles irmãos ou aquelas famílias que são realmente fiéis a Deus, íntegras diante de Deus, mas acima de tudo liberais. Então faça isso com amor. Esse é o primeiro ponto, a liberalidade. E o outro ponto é a integridade. A integridade, na verdade, dentro da família, deve ser um bem de grande valor. Nossas famílias, elas precisam, na verdade, entender que trabalhar, que obter do trabalho e do suor do nosso rosto a subsistência tem que ser algo de forma íntegra, algo correto. Por quê? Porque Deus exige de nós que nós façamos isso da forma correta e não da forma incorreta. Tem muitas famílias que vivem de falcatruas, de engano, de corrupção, de vendas, né, vamos dizer aí, de vendas erradas, passando, vamos dizer, os outros para trás e dando cano, ou mesmo deixando de pagar as coisas. Isso está errado, isso falta integridade na família. Se nós queremos uma família abençoada, nós precisamos ser íntegros. E Deus exige isso de nós. E a lição e a aplicação da nossa lição fala sobre isso. Fala sobre a integridade e a liberalidade. Ser dizimista não pesa. Ser dizimista é entender que nós podemos ser abençoados se formos gratos a Deus. Eu tenho dito que um dizimista mostra, na verdade, a sua capacidade de espiritualidade e principalmente de gratidão a Deus. Quem não é dizimista vai arrumar qualquer tipo de desculpa. Ah, estou endividado, não sobrou dinheiro. Deus não quer sobra nossa. Deus quer que nós entregamos a Ele o nosso coração como uma oferta de aroma agradável diante do Senhor. E não da forma como muitas famílias têm feito nos nossos dias. Nós precisamos ser dizimistas para mostrarmos que amamos a Deus, que somos felizes diante de Deus e que tudo que temos pertence a Deus. Nós precisamos ser dizimistas para também sermos fiéis ao Senhor. Há duas perguntas no nosso devocionário. Você tem sido um dizimista fiel? Se não, tome uma decisão agora. Seja dizimista. Segunda pergunta. Como podemos fortalecer nosso caráter para que não aceitemos coisas que comprometam a nossa integridade? Como que a gente fortalece? Dizer não para essas coisas é uma parte fundamental. Deus tem nos dado tantas coisas. Devemos ser íntegros e devemos ser liberais, de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua família, que nesse dia você possa refletir sobre isso. Vamos orar nesse instante. Ó Pai eterno, na Tua presença eu quero agradecer pelas famílias que agora nos ouvem. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, cada uma delas, que elas possam colocar, Senhor Deus, nas suas vidas a necessidade de serem dizimistas, fiéis. Agradeço ao Senhor por aquelas que já são e têm experimentado, Senhor Deus, a alegria de ser diante do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de nós estarmos aqui e abençoarmos, Senhor Deus, essas famílias. Nos abençoe em todos os sentidos. Eu te agradeço, eu oro, no nome de Jesus. Amém, Senhor.